A assimilação chegou e agora nós estamos podendo ter acesso não só à história, mas também ao sistema. E hoje eu vim ensinar um pouquinho sobre ele para vocês. Siga a Ordem Paranormal News para receber as principais notícias de Ordem Paranormal RPG. Primeira coisa, a gente não sabe tudo sobre o sistema. A gente não tem, por exemplo, as próprias fichas. Não tem como saber quais são cada uma das habilidades ou perícias. Chame da forma que preferirem. Mas o jogo a nomeia como habilidades. E o próprio Hakim já pensou nessa questão de que pessoas ficariam com dúvidas, pessoas gostariam de saber como seria ali a rolagem de dado. Pelo menos para ter ali na mente o que pode ser. O que o jogador pode ter, se o jogador é bom ou ruim em algo. Então, ele disponibilizou uma tabelinha, tá aparecendo aí uma tabelinha com 4 explicações. E eu vou passar essas mesmas explicações em vídeo, mas de uma forma um pouco mais mastigada, para quem não entendeu, tabela olhando, pelo menos tentar ouvir e ver a minha interpretação das regras. Vamos lá. Primeiramente, nesse RPG nós temos a rolagem de habilidade. Habilidade é nada mais ou menos do que a perícia. Então, você tem uma habilidade de luta, você tem uma habilidade de agricultura, você tem uma habilidade de ciência, você tem uma habilidade e assim por diante. As habilidades desse jogo são coisas do dia a dia, ok? Então, tipo, a maioria das coisas é que você não vai ter uma habilidade geral pra mexer com todas as coisas, tipo, como, por exemplo, em outro sistema, Ordem Paranormal, Atualidades, mexe com várias coisas. E outros sistemas... Opa, bateu o microfone. E outros sistemas também têm essa ideia de uma habilidade que mexe com várias coisas. Nesse RPG eles se focam em várias habilidades. Eu não lembro quantas que o Hakim falou, mas são muitas mesmo. Eu acho que passa de 30 tipos de habilidades diferentes. Eu sei que ele falou um número bem alto, não lembro de cabeça, mas eram vários, ok? Então eles devem ter habilidades bem minuciosas para cada tipo de atitude ali do personagem. Quando você vai fazer um teste, normalmente você vai fazer um teste de habilidade, também tem como fazer um teste de atributo. Atributos são as coisas ali como a força do seu personagem, a agilidade. Não sabemos quais são, mas se não me engano foram 6 ou 8 que ele mencionou. Mas nós temos aí atributos tanto físicos quanto mentais. Quando você vai fazer uma rolagem, normalmente vai ser uma rolagem de habilidade, mas também tem como fazer rolagem de atributos, ok? Vou explicar a primeira de habilidade, que é a que você mais vai usar durante o jogo. A de habilidade, ela funciona num sistema que a gente chama de Roll and Keep. Roll and Keep significa nada mais do que rolar e manter. E ele traduziu isso aqui para um sistema rolar e manter, o sistema RM, né? Como que funciona esse sistema? Primeiro que só usamos dados de 10 lados nesse sistema do RPG do Hakim, ok? E como que funciona? Você tem literalmente o que está sendo falado, rolar e manter. Então, como que funciona? Os dados rolados serão os dados de habilidade, né? Os dados da sua perícia. Então, se você tem, por exemplo, luta, né? Como o próprio exemplo aqui fala, você tem uma luta 4 e você tem uma força 3, você vai pegar a primeira coisa, né? Que seria luta e rolar dados igual ao quanto você tem de luta. E você vai manter quanto você tem de força. Então, como que funciona na prática? Vamos lá. Se você tem 4 de luta, você vai pegar 4 dados de 10 lados, ok? Jogá-los e ver os números que saíram. Eu tirei aqui 2, 1, 2 e 5. Números até que péssimos. Mas o que acontece? Quantos que eu vou pegar? Você vai perguntar para o seu jogador. Você tinha luta 4, então você jogou 4 dados, correto? Sim. E quantos você pode manter é igual à sua força. Quanto de força você tem? Ele fala 3. Então ele vai pegar aqui, no meu caso, o 5, o 2 e o 2. Eu poderia pegar o 1? Poderia, mas não tem qualquer ganho eu pegar o número 1 aqui nos dados. Então eu prefiro pegar os números mais altos. Eu tive aí só um pequeno valor de 9, ok? E esses números eles podem ficar astronômicos ou não. Mas você poderia também fazer o quê? Já que você vai jogar dados igual a sua habilidade e manter igual aos seus atributos, você poderia ter menos habilidade do que atributo. Então poderia ter, por exemplo, 3 habilidades, né? E 4 de atributo. Então poderia ter 3 de luta e 4 de força, por exemplo. Nesse caso, eu não vou jogar 4 dados, porque o rolar não é 4, o rolar será 3. Então, eu vou rolar 3 dados aqui e vou pegar todos.
e eu tirei exatamente o mesmo número, 5, 2 e 2. Mas, no meu caso, eu somaria um total de 9. Eu tive o... Bom, eu tenho 4 de força. Eu não posso pegar 4 dados, porque eu só posso gerar 3. O que eu faço com esses outros? Com esse outro 1 que eu não posso pegar? Você soma numa fórmula que a cada número suscetível você soma 2. Ou seja, se eu tenho 3 de luta e 4 de força, eu vou jogar os meus dados, pegar 3 e somar mais 2. No meu caso, eu tirei 2, 2, 5, 9, mais 2 é 11. Se eu tivesse 5 de força e só 3 dados e eu jogasse aqui desses mesmos números, eu teria 5, 2, 2, 9 de dado, mais 2, porque eu tenho 1 de força a mais 2, porque eu tenho 2 de força a mais. Então, daria um total de 9, mais 4, 13. Então, isso é rolar o dados de habilidade. Mas e se eu tenho 0 de habilidade? Muda, porque nesse caso aqui eu estava falando se você tivesse uma habilidade menor do que o seu atributo. Mas e se você não tem? Aí você vai fazer o seguinte, você vai rolar 2 dados a menos. Então, vamos lá, por exemplo, aqui ó, vou jogar 2 dados. No caso, se você não tem, você vai pegar 2 dados. Aí você, não, mas eu tenho 0, não era pra mim não poder rolar? Não, você pode rolar. Só que você vai pegar 2 dados, jogar os 2 e pegar o pior resultado. Então eu tenho aqui 0 de luta e tenho 1 de força. Joguei aqui, eu tirei 8 e 4. Eu sou obrigado a pegar o menor número, o 4. Aí, mas e se eu tivesse 2 de força? Eu tinha que pegar esses dois resultados? Não. Você vai somar mais 1 para cada número a mais que 1 que você tiver nesses que você pode pegar. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, 3 de força, eu jogarei 2 dados, ok? Então pego aqui e jogo 2 dados, porque eu tenho 0 na habilidade de luta. Eu tirei 6 e 7, sou obrigado a pegar o 6, só que eu somo mais 2 porque eu tenho 3 de força e eu só peguei um dado, então eu somo mais 2, ok? Não gostei muito dessa parte do sistema porque eles fizeram ser mais 1. Eu acho que era para eles terem deixado mais 2, porque aí você mantinha mais consistente as regras, ao invés de ter regras e regras diferentes, ok? E por fim, nós temos a rolagem de atributo. Rolagem de atributo, você joga e mantém a mesma quantidade de atributo que você tem. Ou seja, tem 3 de força, você vai rolar 3 dados e pegar todos eles. Então você vai pegar os 3, caiu um dado meu. Ou seja, o mais fácil de todos. E nós temos uma questão do resultado que sai no seu dado. Se você tira resultados de 2 a 9, nada vai mudar na sua rolagem. Mas muda se você tirar alguns outros números. Se você tira o número 1, isso não conta como 1. Conta como menos 5. Sim, menos 5. Ou seja, vamos fazer assim. Um exemplo. Eu tenho 4 de luta e 3 de força. Então eu vou pegar 4 dados aqui e girar. Por um acaso eu tirei 1, mas eu vou botar 2, 1 aqui porque vai fazer mais sentido para esse resultado. Vamos lá. Eu tirei 1, 1, 6 e 6. E eu sou obrigado a pegar 3. Então eu vou ser obrigado a pegar um dado 1, ok? Então eu vou pegar 6, 6, 12 mais 1. Eu não vou para 13. É 12 menos 5. Então eu vou para um total de 7. Então a gente reduz o número por causa do 1. 1 é um dado lamentável nesse RPG. Ele é um dado que te destrói. Mas, em contrapartida, se você tirar um 10 no seu dado, você vai ter um benefício. Se você tira um 10, você pode pegar um dado a mais e girar. Tirei um 10, aí eu vou pegar um novo dado de 10 e vou jogar. No meu caso aqui eu tirei 3. Então esse meu dado 10 aqui vai virar um dado 13, ok? Então você tem que ter essa questão também. O jogo explica que isso pode ocorrer infinitamente, ok? Então se eu joguei, deu um 10. Joguei de novo esse meu novo dado. E deu um 10. Não deu um 10 aqui, mas vamos fingir que deu um 10. Eu posso pegar outro dado e girar de novo. Se deu um 10, eu giro de novo. E assim eu vou girando e girando e somando e somando. Você pode dar um número infinitamente aí, com quanto você tiver de sorte. Lógico, uma hora você vai não tirar um 10, mas tem como você tirar um dado muito grande.
E se você girar um 10 e por um acaso você pegar esse novo dado e cair um 1, você não vai ser penalizado, não vai ser menos 5. O seu 10 não vai se tornar 5, ele vai se tornar 11, tá? Se é de um dado que explodiu, né, de um dado que tirou um 10, de um dado que critou, você não reduz 5, você ganha o número 1. Não curti tanto, eu acharia legal que tivesse essa penalidade, mesmo o 10 te traz risco, mas tem essa questão aqui do sistema. Não explica aqui na tabela, mas o Hakim falou isso, ao que eu entendi, durante o jogo, que se você tá fazendo uma rolagem de atributo, não tem o menos 5, até onde eu lembro, ok? Então, isso aqui não levem como uma certeza absoluta, mas sabe a rolagem de atributo? Que você gira atributo e mantém atributo? Então, se eu tenho 4 de atributo, eu jogo 4 e pego os 4, se eu não me engano, ele falou que se você tirar um 1 no dado, você só soma 1, não tem menos 5. Mas eu posso estar enganado, tá? Então, cuidado com isso. Então, significa o quê? Que se você quiser jogar o RPG Assimilação, você já consegue. Você sabe como gerar dados, basta você criar uma microficha com seus jogadores aí, mandarem eles escolherem algumas perícias relacionadas à vida comum, então tecnologia, agricultura e várias coisas do tipo, e você já consegue usar os dados para jogar. Se mantém ali fiel a mais ou menos a vida dos jogadores e você consegue fazer uma sessão curta. Não consegue jogar o RPG como um todo, mas já dá para entender. Então é isso, eu queria trazer um vídeo falando porque eu gostei da mecânica e queria falar um pouquinho dela aqui para vocês. Mas é isso, aqui que falou com vocês foi o Luciano e foi.